Oi, boa noite, bem-vindos, vocês estão chegando agora pelo YouTube, pelo Facebook. Começa mais uma classe de professores aqui da Associação Paulistana. A gente tem tido sempre a sua companhia, e isso deixa a gente muito feliz. Bom para a gente estudar a Bíblia, para nós nos revermos. Acho que eu vou ter que recolocar isso, que eu não estou revendo ninguém, né? Só estou revendo vocês dois que estão aqui comigo na Verdade, né? Para vocês reverem a gente. De qualquer jeito é o seguinte, não esquece de compartilhar o nosso link, né? Nossa lição de Escola Sabatina, essa aqui está sendo gravada, porque nós estamos no período de férias, né? Então, hoje não vai rolar aquele negócio de você mandar seu comentário, infelizmente, mas, para compensar isso, eu escolhi dois convidados muito especiais e que vão compartilhar com a gente a palavra. Vamos começar aí, os dois? Marcelo, aí, diz quem você é, onde você trabalha e tal, fala para nós. Eu sou pastor em São Carlos, lugar onde você também foi pastor, né? Há um tempão atrás aqui, né? Eu estou aqui na linha da sucessão real. Mas eu estou aqui em São Carlos já tem um tempinho. E também já fui obreiro da Paulistana. Comecei, inclusive, meu ministério na Paulistana, né? Tenho muitos amigos aí na associação, o pessoal aí desse território, e tenho muitas saudades. E estou muito feliz de poder participar com vocês aqui hoje, dessa lição, desse bate-papo gostoso aqui sobre a palavra. É muito bom, né? Legal. Eu que agradeço, estou muito feliz. Eu espero que seja uma bênção aqui para todo mundo. Amém. Eu fui pastor de São Carlos quando eu saí dos Arautos do Rei, que eu cantava lá, né? Realmente faz muito tempo, né? Aí uns 25, 24 anos atrás. Faz um tempo, né? Faz um tempão. Mas o Marcelo, ele foi meu pastor também, lá em Jacareí. Ele era pastor da Igreja Central. Verdade, né? Da Igreja Central, não, do Jardim América, que é onde a gente frequentava, né? E eu gosto sempre de dizer o seguinte, que nós fizemos a primeira música que eu fiz com os filhos, que a gente compôs junto, que eles eram bem adolescentezinhos, foi baseado num sermão que ele tinha feito. Ele pregou, a gente saiu de lá comentando e tal, isso aí era uma letra de uma música, aí na hora do almoço, sentindo aquele cheirinho ali, e aí saiu mais além. Oh, que maravilha. E eu me lembro, o Lucas contou para mim isso, eu fiquei tão contente, sabe? Tão contente. E assim, toda vez que eu prego aquele sermão, ou comento alguma coisa, eu dou um jeitinho de alguém cantar para mim aquela música, sabe? Para mim já está associado já com o sermão, que é inclusive sobre Isaías, né? Foi um sermão sobre Isaías 40 que eu tinha feito, né? Isso mesmo. E toda vez, para mim, já está casado as duas coisas, o meu sermão e a música de vocês. Dermival, quer dizer, Dermi aqui para nós, né? Tudo certo. É um privilégio. Quero cumprimentar a todos, a vocês, primeiramente, aqui, pastor Marcelo, pastor Fernando. E eu tive o privilégio de trabalhar com os dois, em tempos diferentes, mas tive o privilégio. Trabalhei com o pastor Fernando lá na Voz da Profecia, quarteto, Arautos do Rei, e também o Marcelinho estava começando ali na Paulistana, eu também fomos colegas, foi um outro tempo aquele. Já posso dizer que para você, pastor Marcelo, também já é Velho Testamento, aquele tempo, né? Também já é Velho Testamento. Faz um bom tempo isso, eu acho faz uns 15 anos quase. Por aí. Daí para mais, uns 17, 18 anos. Porque quando eu comecei, a minha filha tem 18 anos, então já tem uns quase 20 anos. Né? É isso mesmo. E eu atualmente estou muito ocupado na minha jubilação, né? Eu jubilei faz 7 meses que eu estou jubilado, estou indo para o 8º, né? Jubilei em meio à pandemia, moro aqui em Engenheiro Coelho, então estou aqui, bastante ocupado com a minha jubilação. Legal, maravilha, né? Mas está ocupado aí, hoje mesmo você está ocupado aí o dia inteiro, né? Bom, gente, vamos lá, partir para a nossa lição. Estamos começando uma lição nova, muito legal. Nossa, quando eu vi o tema aqui, fiquei muito animado. Consolo para o povo de Deus, Isaías. Nós vamos estudar sobre Isaías e ver a relevância, né,
da vida dele, da mensagem que Deus comunicou através dele, né? Muito, muito legal. Vou pedir, Marcelo, ora para a gente começar e nós vamos seguir o nosso estudo, por favor. Vamos orar. Nosso Pai bondoso, agradecemos a oportunidade que nós temos de nos reunirmos, ainda que por meios assim não presenciais como esse, mas por estarmos alcançando muitas pessoas, por estarmos aqui formando agora um grupo muito especial de estudo da palavra, nós te agradecemos por isso e pedimos que o teu Espírito se derrame sobre cada um de nós, para que esses momentos sejam realmente momentos de conhecimento e de edificação de todos. Que o Senhor abençoe a todos e que fale através desse nosso estudo para os corações daqueles que buscam a compreensão da tua verdade. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, gente, começa aqui a nossa semana, classe de professores, você que é professor de escola sabatina, ou você que está só relembrando, olha, é uma dica muito legal você resgatar a sua classe de escola sabatina, se é que ela não continuou, né? Reunir assim, igual a gente está reunindo aqui, via Zoom ou qualquer outro método, para estudar a lição toda semana, né? Bom, a lição número 1 desse trimestre, ela é crise de identidade. Por que vocês acham que o autor começa colocando esse título aqui? Crise de identidade na lição dessa semana, no início do livro de Isaías, do estudo dele. Eu creio, primeiramente, que o povo de Israel, né, no caso aqui Judá, foi um povo escolhido. Deus o escolheu para que eles estivessem na encruzilhada das nações, naquele lugar privilegiado, e ali eles fossem luzes, né, transmitindo, refletindo o conhecimento da verdade para o mundo todo. E a gente vê que agora o problema é que eles estão, em lugar de serem um povo diferente, um povo com conhecimento especial, com um testemunho especial, eles se tornam iguais aos povos que estão ao seu redor. Então, eles têm uma crise de identidade, né? É dessa forma que eu entendo, a princípio, e que pode ser a mesma questão conosco. Uhum. Eles esqueceram quem eles eram, eles esqueceram a razão, o propósito da existência deles como povo, e mais ainda do que isso, né? Logo no início do texto do profeta Isaías, a gente percebe que ele detecta um espírito de rebeldia ativa do povo em relação a Deus. Quer dizer, não só eles não estavam vivendo aquilo para o qual eles foram chamados para viverem, eles foram chamados para testemunhar a glória de Deus para as nações. Mas eles estavam revoltados contra Deus, se voltando contra Deus, porque esse é o estado da crítica principal que domina aqui o capítulo 1 do profeta Isaías, né? Então, não é só você perder o rumo de quem você é você abraçar um propósito, um objetivo completamente oposto àquilo que deveria ser o seu foco principal, né? Por isso que a lição já começa mostrando um estado de crise, né? A crise de identidade no povo de Deus. Domingo começa com escutem os céus, né? E aí já vai começar a introduzir, assim, ou analisar a introdução do livro, quem está falando, como está falando, para que época, para quem está falando, né? E a gente já começa a notar, assim, uma coisa que é interessante. Eu fiquei pensando assim, muito interessante que o autor ele faz questão de mostrar que o livro é endereçado e a mensagem é endereçada para aquele tempo, e ele apresenta essas evidências de que ele também é endereçado para todo mundo em todas as épocas, né? É uma coisa que para mim soa quase que inútil. Não é inútil, é importante isso que ele está falando. Foi muito legal para mim ler o que ele escreveu. Mas que eu digo quase inútil, assim, é quase irrelevante, no sentido de que toda a Bíblia ela funciona desse jeito, né? Ela tem uma aplicação local, mas ela tem uma aplicação universal, uma aplicação cósmica também. Mas foi interessante por quê? Porque tem alguns textos de Isaías que eu uso assim
que dá a impressão que eles são muito particulares para aquela época, que eu uso para hoje, né? E você usa e fala assim, mas peraí, será que é isso? Não posso? Será que eu tenho essa liberdade de usar isso aqui para os dias de hoje, né? É como, por exemplo, lá no capítulo 29, né, que ele diz assim, a lareira de Deus, né? Ele diz assim, ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, falando de Jerusalém, né? Onde Davi assentou o seu trono, tal. E aí ele fala assim, eu vou colocar a lareira de Deus em aperto e ela vai se tornar a verdadeira lareira de Deus. Para mim é uma ênfase clara, assim, uma aplicação clara hoje do que já começa a acontecer, assim, essa sacudidura, né? Quer dizer, o povo passando em aperto e do outro lado saindo a verdadeira lareira de Deus, ou o verdadeiro, quer dizer, aqui está o todo, o povão de Deus, mas tem um povo verdadeiro aí e tal. E ele está dizendo que é isso mesmo, que a gente pode aplicar, o que é aplicável a nós, é aplicável ao nosso tempo hoje, e que isso fala com todo mundo, né? Mas, quando a gente vai para os detalhes disso aqui, puxa, mais maravilhoso, porque o que ele falou aqui não tem nada a ver com o que eu disse da lareira de Deus, né? Mas só usei um exemplo, né? Mas é importante a gente saber tanto o contexto imediato, e não só para o livro do profeta Isaías, para qualquer livro da Bíblia. Principalmente quando a gente lê o Novo Testamento, porque o profeta Isaías é um dos profetas mais conhecidos, mais lidos, porque ele é um dos principais profetas messiânicos que a gente encontra nas escrituras hebraicas, né? E o texto dele é muito poético. Isaías, ele, além de ter sido inspirado pelo Espírito Santo, como pessoa, a gente percebe a habilidade literária que ele tinha. Então, o texto é poético, o texto é muito belo, é muito sensível. Então, há muitas frases de impacto no texto do profeta Isaías, há muitas poesias escritas por ele, a forma como ele descreve a obra do Messias, a maneira como ele descreve Deus, as ações divinas, os discursos de Deus no livro do profeta Isaías, eles são muito impactantes. Então, assim, é muito fácil a gente se impressionar pelo texto, pela frase, pela poesia da frase, e a gente aplicar muitas vezes de uma forma que não condiz ali com o propósito original, não é? A mesma coisa acontece também com os escritos de Paulo, que vão praticamente na mesma direção, tem essa mesma qualidade, né? Então, é bom a gente ter os dois conhecimentos. Como esse texto foi recebido pelos seus primeiros leitores, qual o contexto histórico envolvido ali, qual o principal objetivo da mensagem. A gente tem que tentar se ambientar naquela época de quase 3.000 anos atrás, 2.700 anos atrás. Porque uma vez que a gente entende aquele contexto inicial, a gente pode ter a liberdade para poder aproveitar aquilo que para a gente pode falar hoje para a nossa vida. E aí a aplicação que a gente faz, mesmo que ela não seja essa aplicação primária do texto, como a gente está comentando aqui agora, mas ela não faz violência àquilo que o texto. A gente pode entender o contexto. Coisa, né? Exatamente. A gente pode entender a lição principal e a gente pode desenvolver outras aplicações dessa lição para a nossa realidade hoje, né? Por isso que é bom a gente estudar, como a gente vai fazer agora, nesse trimestre. Parar para ver o livro, para entender o contexto do livro, para saber o porquê da forma dele, como ele foi escrito, os objetivos dele, para a gente poder se apropriar dele de uma maneira mais correta. Interessante, pastor Fernando e pastor Marcelo, é que Isaías teve um ministério longo aí do ano 740, arredondando, até 680, já que de lá para cá os anos vão diminuindo até Cristo. Então, nesse período, nós temos o povo de Israel enfrentando muitas crises, o reino de Judá. Aliás, Isaías ele vê o reino do norte, né? Ele vê esse reino, o reino de Israel, ir para o cativeiro. E ele, nesse período, Isaías vê os reis de Israel enfrentando o drama de enfrentar a potência que era a Síria naquele tempo, o medo que os assírios tomassem conta de Israel. E essa crise maior vem, você até mencionou a lareira de Deus, foi a invasão dos assírios ali no ano 700, 701 a.C. Foi um momento muito difícil. Então, Isaías vê essa questão, né, dos assírios no cenário mundial. Ele vê os assírios aos poucos indo embora no cenário mundial e entrando Babilônia. Mas em tudo isso nós temos
o declínio espiritual do reino de Judá. Então, a gente tem ali, no tempo do profeta Isaías, Manassés, que oferece seus filhos em sacrifício, Acaz, um péssimo rei. Então, a gente vê que a violência, a maldade, os problemas sociais, né? E esses problemas, eles se proliferam fortemente no meio do povo de Deus. Isaías fica aflito, eu imagino. Por isso que ele não queria nem aceitar o chamado a princípio, não queria que Deus o enviasse, porque a situação era crítica. E aqui, nesse primeiro capítulo, ele evoca que os céus, né, olhem, sejam testemunhas contra mim, em relação àquilo que eu vou falar, como testemunhas contra esse povo, o que eles estão fazendo, né? Então, a gente tem essa crise de identidade dentro desse contexto, né, em que o povo de Deus entra num processo de apostasia imenso. Agora, porque assim, a gente fala em apostasia, a gente fala o povo entra em apostasia, eu vejo que muitas, inúmeras vezes, ou que frequentemente, quando a gente fala em apostasia, a gente também erra o alvo naquilo que a gente determina como sendo apostasia e acaba errando tanto quanto, né? Assim, acho que seria muito importante a gente pontuar ou a gente fixar o alvo, dizer assim, apostasia que Deus via e que Deus contra a qual Deus fala era isso e isso e aquilo. O que vocês acham que era o ponto focal dessa apostasia aí? Quando a gente estuda a história de Israel, quando você lê o Antigo Testamento, não só o Antigo Testamento, o Novo também vai estar carregado dessa ideia, mas quando você lê a história de Israel, a gente tem que entender que Israel é um povo que entrou numa aliança especial com Deus. E esse tema da aliança, ele é predominante na Bíblia toda. Desde o início, quando você lê a criação, o próprio ato, a maneira como a criação é descrita, a maneira como Deus faz o homem, você já vê ali um relacionamento de aliança. Os profetas falam isso, né? Que Adão traiu a aliança, Deus diz assim, né? Então, Deus faz uma aliança com o homem, essa aliança é quebrada pelo pecado, ele renova essa aliança com Noé, aí a descendência de Noé vai criar Babilônia, a Torre de Babel, você vê como a humanidade também se distancia de Deus. Aí Deus chama Abraão e Deus dá uma missão para Abraão. É aí que nasce a missão de Israel que a gente está falando aqui agora, não é? Abraão foi escolhido para poder, através dele e da sua descendência, abençoar o mundo todo, para que o conhecimento da palavra, para que a aliança de Deus com Abraão fosse estendida para toda a humanidade. E o que é aliança? A aliança é relacionamento. A aliança é como um casamento, né? É você ter um compromisso vivo, você se dedicar àquela pessoa, é você ter um laço afetivo, um laço de entrega plena, total. E Deus faz isso com Abraão e através do povo dele. É por isso que existe lá o Êxodo, Moisés dá a lei no Sinai, e quando Moisés ele reúne o povo, depois de séculos depois de Abraão, ele vai entrar na Terra Prometida, ele apresenta a aliança que é feita no Sinai com o povo, e ali ele deixa muito claro que existiam bênçãos e maldições da aliança. Então é o seguinte, olha, Deus diz assim, eu estou escolhendo vocês para serem propriedade minha no meio de todos os povos. Não porque vocês são melhores, não porque vocês são os mais bonitos, não porque vocês são especiais, mas estou escolhendo vocês em prol dos demais. Esse é o mecanismo. Através de vocês por causa deles. Por causa deles, né? Mas, uma vez que eu separo vocês das nações, vocês têm um relacionamento diferente comigo. Então, assim, o fluxo normal de todos os povos é viver sempre em guerra, dificuldades econômicas, dificuldades morais, espirituais, enfim. Eu vou proteger vocês disso. Então, se vocês quiserem realmente um compromisso comigo, eu vou abençoar vocês. E aí você lê os textos de Levítico 26, Deuteronômio 29 em diante, você vê as bênçãos da aliança. Quais são as bênçãos da aliança? Vocês vão ser prósperos, vocês vão se multiplicar, vocês terão um povo inteligente, vocês serão saudáveis, vocês vão plantar, a semente vai frutificar muito mais, vocês vão viver vida longa, vocês vão ser conhecidos pelas nações pela sabedoria de vocês, a terra vai produzir bastante para vocês, vocês não vão nem terminar de ter colhido a colheita do ano anterior e vocês já vão ter que colher desse ano já. Então a prosperidade vai ser imensa. Mas também, se vocês derem as costas a mim, se vocês recusarem esse compromisso,
se vocês se afastarem, eu vou tirar a mão da proteção. Porque essa proteção, essa bênção, é uma intervenção sobrenatural de cuidado. Então ele diz assim, eu vou tirar. E tudo o que acontece com as nações também vai acontecer com vocês. E aí ele fala, vocês vão ter governantes corruptos, vocês vão plantar, a terra não vai produzir, o céu vai se fechar, não vai chover, vocês vão ter crises, vocês vão ter medo e insegurança, vocês vão ser atacados pelos povos, a terra de vocês vai começar a produzir e os outros virão e levarão aquilo que é o fruto do seu trabalho, vocês não vão mais ser férteis como vocês são. E o ápice de tudo isso, seria eles perderem o direito à própria terra. Porque a terra prometida foi dada mediante a promessa, a aliança de Deus com Abraão. E é o que acontece no exílio, quando eles são levados para o exílio na Babilônia. O reino do norte é destruído no ano 722 pelos assírios, né, como o pastor Demirval falou, e o reino do sul é destruído um tempo depois, no ano 586, por Nabucodonosor. Mas essa apostasia é o fato do povo se desviar dessa aliança com Deus. É darem as costas à lei, à Torá, ao compromisso de viverem os mandamentos de Deus, ao compromisso de se dedicarem plenamente a Ele, a viver em santidade. O que é viver em santidade? E isso é um tema muito recorrente no livro do profeta Isaías. A gente pensa que santidade é você viver sem cometer erro nenhum. É você andar assim, de maneira... você não pensa nada errado, você não tem desejo de nada errado, você não comete nada errado. Só falta aquela auréola na cabeça, assim, né, para você ser santo, né? Como alguns pensam, né? Santidade não é isso. É claro que o objetivo é que você seja melhor a cada dia. Mas santidade é você ter essa noção de compromisso, de pertinência, para quem você vive, a quem você pertence. Você é de Deus e você se dedicou exclusivamente a Ele. Então Israel havia feito isso. E por isso que é uma crise de identidade aqui. Porque eles entraram em aliança com Deus, eles se comprometeram em ser povo único de Deus, eles se comprometeram em ser luz para as nações. Mas não apenas eles haviam deixado de fazer isso, como eles estavam se voltando contra o próprio Deus em rebeldia. Então, a apostasia é isso. E você vai perceber sempre, em toda a Bíblia, que a apostasia ela é exatamente isso, é você dar as costas desse compromisso. É você se desligar desse compromisso. Não é? E aí, o chamado ao arrependimento, e essa também é uma palavra que aparece muito aqui no livro do profeta Isaías, a palavra arrependimento em hebraico, a raiz dela significa retorno. Né? É o techuvá, né? É o voltar. Mas voltar para onde? É voltar para esse compromisso que vocês abandonaram. É voltar para isso que vocês deixaram. Né? Então, essa é uma nota muito importante, porque é impossível estudar a história de Israel sem a gente entender esse mecanismo das bênçãos e maldições da aliança. Quando eles são fiéis, tudo aquilo de bom vai acontecer. Quando eles se dão as costas a Deus, aquela lista enorme de maldições vai começar a acontecer na vida deles. Entende? E essa história vive nesse pêndulo. É o finalzinho da Torá que você vê se cumprido no Antigo Testamento inteiro. E Isaías vive esse momento profundo de crise, né, que a gente está vendo aqui. Agora, em contrapartida disso tudo, ou assim, ao mesmo tempo disso tudo, né? Aqui a lição de segunda, ela tem um subtítulo assim, ritualismo podre, né? O que seria esse ritualismo podre aí que Isaías está condenando, do qual ele está falando? O que ele está apontando para eles em termos de religião, daquele que eles estavam fazendo, assim, que não estava sendo legal, né? Então, pastor Fernando, eu quero fazer aqui uma conexão. Eu acho que a gente não é aquilo que a gente diz crer, a gente não é a teologia que a gente crê. A gente é o que a gente faz. Então, nós somos aquilo que nós fazemos, aquilo que nós praticamos. Então, eu vejo assim, eles, a prática deles era a seguinte, eles exploravam os mais pobres, apesar de todas as orientações de Deus, eles exploravam o pobre, o estrangeiro, a viúva, o órfão, né? Eles eram adúlteros, eram violentos, a vida não era apreciada e respeitada. Eles eram iguais aos povos pagãos, que era o que Deus, na aliança, Deus havia estabelecido que não fosse assim. Então, o que eles fizeram? Como eles eram um povo de Deus, e Deus havia apresentado todos aqueles rituais que eles deveriam praticar, eles tinham uma vida dupla. E isso, para mim, é um indicativo de apostasia, de hipocrisia imenso. A vida dupla é o seguinte, lá na igreja faziam
procuravam fazer tudo certinho, os sacrifícios, as oferendas, tudo correto, nossa. Mas quando saíam do templo, eles continuavam na prática da injustiça, do suborno, da exploração, da opressão. Essas coisas todas continuavam, uma vida dupla, uma vida ritualista, de rituais, a tal ponto que Deus diz, eu não quero isso, eu nunca quis isso. Eu não quero que vocês fiquem praticando só o faz de conta, mas eu quero que vocês pratiquem aquilo que eu ensinei. Quer dizer, um código de ética superior, né? Deus, então, queria que eles se arrependessem daquilo que eles estavam praticando, que eles buscassem a sua orientação, mas o povo não queria, o povo queria fazer o que eles já estavam fazendo, igual a que as outras nações faziam. Essa essência da coisa é muito importante, porque, assim, é aí que eu digo, né, que às vezes a gente erra o alvo, né, quando a gente detecta o que é que eles faziam de errado, né, e aí a gente vai... Eu vou fazer um parêntese, né, outro dia eu estava conversando com um jovem, né, aí ele estava dizendo assim, olha, puxa vida, eu fico pensando como é que o primeiro sábado da vida de Adão deve ter sido muito triste. Ele estava sendo irônico, né? Lógico, a gente estava conversando, ele estava brincando e tal. Ele disse, porque imagina que, puxa, Adão tinha sido criado na sexta-feira e tal. Aí vem o sábado, né? E Adão estava conhecendo tudo, né? Aí eu imagino o Adão começando a botar o pé dele dentro do mar e Deus diz assim, não pode ir na praia no sábado. Você não, né? A praia não pode ir na praia. Imagina, você vai molhar o teu pé aí no mar no sábado, é pecado isso. Não pode, o sábado é para outra coisa. Então, assim, sabe, é uma visão, uma perspectiva de um jovem, né? Para coisas que às vezes a gente... Lógico, de um lado você tem o relativismo, né? Então agora tudo pode. Mas, de outro lado, você tem essa coisa aqui que é o cerimonialismo falso, né? No qual a gente foca em coisas que não são primordiais e as primordiais esquecem, né? Quer dizer, a gente passa todo sábado, o dia inteiro na igreja e as viúvas e os pobres e todos estão sendo esquecidos do mesmo jeito, né? Assim, não que só o sábado seja isso, né? Seja esse dia, né? Mas por que isso é sempre um problema que a gente vê acontecendo desde o tempo de Isaías até os dias de hoje? Porque é muito mais fácil, né, a gente se apegar a ritos. É muito mais fácil você condicionar toda a tua experiência não a uma espiritualidade verdadeira, mas a um hábito espiritual. Ir na igreja, estudar lição, escola sabatina, ler meditação, participar de ministérios na igreja, você encher... Exatamente, você enche a sua agenda de atividades eclesiásticas e isso é uma espécie de auto-engano. Isso anestesia você para o conhecimento da sua real situação e, ao mesmo tempo, transforma você numa pessoa religiosa. E o que é interessante aqui é que você vê, Isaías, ele é muito duro aqui nesse começo. Na verdade, é Deus falando, né? É Deus dirigindo. Isaías só escreve com as palavras de Deus, né? Ele é muito duro na constatação. Tão duro que, assim, só uma curiosidade aqui, um parêntese, quando a gente lê esse capítulo 1, ele segue uma estrutura de um discurso formal. Quando ele chama assim, invoca os céus e a terra como testemunha, não é uma linguagem poética à toa. Isso faz parte de uma estrutura de um discurso de tribunal. Eles chamavam naquela época de riv. É o riv da aliança. O que é isso daí? É Deus assentando um tribunal e julgando o povo. Então, assim, havia toda uma estrutura. Porque lá em Deuteronômio, Moisés fala assim, os céus e a terra eu tomo como testemunhas contra ti. Então, eles vão ser sempre testemunhas contra você no julgamento. Então, agora as testemunhas são chamadas. E esse riv sempre tinha isso. O profeta invoca as testemunhas do céu e a terra. Ele vai lembrar aquilo que Deus havia feito no passado, as misericórdias de Deus. Ele vai levantar o comportamento atual do povo e quantas vezes e o que Deus fez para poder trazer aquele povo de volta. E aí vem a sentença, vem a condenação. Entende? Sempre assim, essa é a estrutura desse tribunal. Então, assim, esse povo que era profundamente religioso, porque você percebe isso. Aqui o texto fala de sacrifícios, o texto fala de festas de lua nova, o texto fala de assembleias deles, o texto fala de vários ritos que eles praticavam. E pelo que a gente percebe, eles eram assíduos nisso. Eles eram zelosos na prática dos... Que eram coisas boas, né? Coisas boas, claro.
A apostasia, como a gente pensa, e por isso foi muito bom você falar que a gente tem que entender o alvo, né? Porque a gente imagina uma pessoa em processo de apostasia quando ela não vai à igreja, quando ela não lê mais a Bíblia, quando ela não toca no nome de Deus, ou quando ela às vezes faz piadinha com aquilo que é sagrado, aí esse cara está afastado. Mas você não imagina uma pessoa que está todo final de semana, que está envolvido o tempo todo em atividades com a igreja, que está ali falando, que está ali pregando. Você não imagina uma pessoa dessa em apostasia. Eu sou pastor, eu olho a minha membresia. Se eu percebo que tem ali alguma pessoa que deixou de frequentar, vai acender aquele sinalzinho amarelo na minha cabeça, fala, fulano deve estar em apostasia. Mas eu olhando todo mundo ali presente, frequente, eu fico contente. Falo, nossa, a minha igreja está saudável, né? Está todo mundo aqui ativo, são membros ativos, né? Mas Deus vê aquilo que a gente não vê. Porque é aquilo que o pastor Demirval falou, não é o que a gente fala que crê, mas é realmente a essência do que nós somos, né? E esse povo praticava o rito, eles se auto-enganavam com essa ideia do rito que eles estavam praticando, quando na verdade a essência deles era a essência de rebeldia contra Deus. A tal ponto que Deus agora chama todo mundo para um tribunal. Fala, senta aqui porque eu tenho com vocês, vocês vão ser julgados agora num processo legal, porque vocês estão muito longe daquilo que eu queria que fosse. Então isso é muito sério. É um chamado muito sério para uma consciência que a gente precisa desenvolver hoje. Não é só hábitos espirituais, mas é a espiritualidade verdadeira que a gente tem que desenvolver. Uhum. E o interessante é que se a gente levar isso em consideração, e se a gente, aliás, se a gente for colocar na prática tudo isso, muita gente vai descobrir que não gosta dessa igreja que é a igreja que Deus espera que a gente seja, né? Muita gente que está lá diz assim, não, mas é isso aqui? Não, isso eu não gosto. Eu gosto da outra coisa lá, né? Eu gosto de vir aqui, ser parte do auditório e tal. Agora, indo mais a fundo aqui, nessa parte do tribunal, né, que é a terça-feira, acho muito legal, muito interessante, muito relevante. Deus colocar no tribunal, mostrar as evidências que eles têm a mão suja de sangue, né? E como o autor diz aqui, botou o povo no corredor da morte e diz assim, peraí, agora... Na hora da sentença, né? Tá sentadinho na cadeira elétrica, diz assim, pera. Você tem alguma coisa para dizer aí, né? Explica aí, vamos lá, vai. Chama o advogado dele, vamos lá de novo, vamos relembrar coisas. Você quer... Filho, você quer... Não estou afim de dar o castigo para você. Vamos lá, pensa de novo. Você vai mudar? Como é que é, né? Fantástico isso aqui. Agora é interessante, pastor Fernando, é que Deus chama. Aliás, Deus é diferente, né? É porque os deuses falsos, o homem vai a Deus, ele então busca esse Deus. Aqui nós temos Deus interessado, indo atrás, diz, vem aqui, vamos conversar, conversa comigo, e eu quero fazer uma proposta para você. Então, a gente tem um Deus apaixonado, logo em seguida a gente tem aí a parábola da vinha. Deus está apaixonado, ele dizia, eu quero chegar mais perto de você, o que eu posso fazer para a gente ficar mais próximo um do outro, para a gente se amar mais, o que eu posso fazer? Venha razoar comigo, eu estou aqui disposto a fazer qualquer negócio, quer dizer, eu estou disposto a perdoar, estou disposto a esquecer o passado. É isso que Deus faz, ele diz, eu apago tudo aquilo que você fez e você pode começar de novo, né? Você pode começar de novo. Eu acho uma atitude incrível essa de Deus buscar, se aproximar do homem para dialogar com o homem, e, levando em conta que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Deus está distante de nós e aqui nós temos um Deus que se aproxima, um Deus que entra na nossa esfera e quer conversar conosco e quer renovar o concerto, a aliança. A gente vê a mesma atitude, repetida a atitude várias vezes, mas lá do Éden, né? Quando Adão peca e Deus vai atrás dele. Adão, onde é que você está? E ele dialoga com o ser humano e tal. Essa coisa se repete aqui, né? Mas o que é assim bonito, né? O que vocês estão dizendo é que Deus ele não encobre a realidade, pelo contrário, ele traz toda a verdade à tona. O estado de vocês é esse, vocês são assim. E aí quando a gente espera a condenação, porque é até uma forma de você olhar para a sua própria situação e você entender realmente que Deus tem razão naquilo que ele vai fazer agora. Sabe? É essa conscientização que a gente vê aqui no capítulo 1 de Isaías. E na hora que você pensa assim, agora Deus vai emitir o julgamento dele e o povo vai ter que engolir essa aceitando que Deus tem razão por tudo aquilo que eles são. Na hora que você espera o veredito, ele oferece perdão.
né? Ele oferece uma outra oportunidade. E a lição chama isso de argumento, isso que eu achei interessante. Ela fala assim, como que isso serve de argumento? Porque isso sensibiliza, conscientiza da sua real situação, mas sensibiliza o coração para que você escute a proposta que Deus tem para fazer. Porque uma vez que você está tão longe, que você é tudo isso que ele falou, virou Sodoma e Gomorra, porque ele chama Jerusalém e o povo de Sodoma e Gomorra. Quer dizer, você sabe que você é aquilo, e ele oferece o perdão para você, aí você fala, peraí, isso aqui é graça demais, a gente não merece isso. Isso é para tocar o coração realmente daquilo que... Você fazer um parente, um paralelo aqui, né? Porque isso me remete muito à conversa de Jesus com o jovem rico, né? Porque essa conversa de Jesus com o jovem rico, né? No Evangelho de Marcos, ele até diz assim, Jesus, olhando para ele, o amou e disse, né? Uma coisa te falta. Isso é assim, eu te achei em falta, né? Você não está achando que você está tudo certinho, mas eu vou confrontar você, eu vou argumentar com você, eu vou te mostrar a situação, como você falou aí, Marcelo, né? Deus não esconde nada, Jesus não esconde nada. Ele chega para Nicodemo e diz assim, ó, tão legal essa introdução, mestre em Israel, mas é o seguinte, está precisando morrer e nascer de novo, porque esse que está aí não está sobrando nada de bom aí. Então, com o jovem rico é a mesma coisa, né? Quer dizer, falta uma coisa. Olha aqui o teu defeito, o teu problema. Pá, escancara, né? E aí ele diz assim, bom, sentença. Bom, para você... Aí a gente diz assim, Jesus sentenciou ele. Sentenciou a quê? Indo de acordo com aquilo que você falou também, né? Na hora dele sentenciar e dizer assim, tá perdido, o que ele fala? Vem e me segue, né? Ele oferece uma oportunidade, né? E olha que coisa bonita. Bonita e ao mesmo tempo, assim, paradoxalmente trágica, né? Porque a gente vê essa oferta bonita de graça e perdão, trágico porque geralmente quem mais dá trabalho para Deus são os religiosos, por incrível que pareça, né? Porque é o grupo de pessoas que não consegue se enxergar. O jovem rico, que é o caso que você mesmo mencionou, quando ele pergunta para Jesus o que eu devo fazer. Olha a cabeça dele, para herdar a vida eterna. Eu tenho que fazer. Porque ele pensava que tudo era uma questão de comportamento e rito. Daí Jesus ele fala assim, você quer saber? Então, simples, faça, guarde os mandamentos. E aí você está garantido. Não é? Porque Jesus sabe da real impossibilidade do ser humano viver por si só a lei de Deus. Não é? Aí ele fala, mas quais? Tipo assim, eu tenho feito todos. Aí Jesus começa a citar os mandamentos, dos 10 mandamentos. Não, mas isso eu faço desde pequeno. Né? Aí ele fala, então quer dizer que você ama o próximo, você não cobiça, você não mata. Então você é mestre em amor ao próximo, né? De acordo com a lei, né? Então tudo bem. Então para você que já guarda a lei sempre desde pequeno, vai ser fácil fazer o que eu vou te propor. Vende tudo que você tem e dá para os pobres, já que você ama tanto assim as pessoas. Né? Quando puxa para a realidade interior, é aí que a gente vê realmente o estado do ser. Então, assim, essa casca de doutrina, de ritos, de práticas religiosas, ela vai muitas vezes tornar a pessoa num ser impermeável à percepção de duas coisas, de si mesmo e da graça que é oferecida a ela. Entende? Porque se eu não tenho a visão real de quem eu sou, eu não vou valorizar essa graça que vem no meu encontro. Eu tenho que me desarmar e tenho que entender que tudo isso que para mim é o foco da religião, para Deus é importante, mas é uma consequência, não é a essência. A essência que é o que conta. Então, sempre você vê Deus chamando para a essência do ser. Mas na hora de dar o veredito, ele ainda oferece a graça. Mas essa graça só é efetiva se eu realmente me conhecer. E se eu reconhecer que aquilo que Deus fala a respeito de mim é verdade. Porque se eu me recusar a enxergar, se eu não concordar com esse diagnóstico de Deus na minha real situação, eu nunca vou valorizar essa graça. E aí eu vou me arvorar no meu direito de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço, e perco a oportunidade, que é o que estava acontecendo com Israel. Por isso que eu sempre, quando leio Jesus aqui, falando com os escribas, fariseus, doutores da lei e tal, eu sempre visto a carapuça. Eu sei que ele está falando comigo, porque eu sou líder em Israel, né? Eu sou esse religioso aí, eu sou pastor, né? Se tem uma classezinha dura de se salvar, somos nós, pastores, né? E algumas vezes eu me pego me justificando para Deus quando eu estou orando. Olha, e isso quer dizer que tem outras que eu não me pego, eu me justifico, mas não estou nem percebendo, né?
puxa, mas eu fico muito chateado, eu estou falando com Deus, eu estou confessando um pecado e daqui a pouco pensando, mas foi por isso, aquilo, você acaba justificando o seu pecado, porque é um dos piores pecados que tem, porque eu estou me colocando longe do alcance dele, né? Tremendo isso. Vamos passar para a quarta e para a quinta. Por isso que na Bíblia Jesus era seguido por publicanos, pecadores, prostitutas, né? Gente que para a gente já está colocado no inferno praticamente. Esses eram os que respondiam o evangelho com mais facilidade, né? Porque sabiam quem eles eram. Eles eram honestos em relação à situação deles. Eles sabiam que eram honestos e eles não tinham a responsabilidade de parecer também. Exatamente. Eles já não pareciam. Porque às vezes a pessoa sabe que é podre, mas ela quer manter a aparência. Então, eu sou podre, mas eu tenho que parecer que eu sou isso ou aquilo, né? Não tem jeito, né? Bom, acho que a gente, lógico, já está entrando, já está avançando, né? Mas passando aí para essa parte do comer ou ser devorado para cair lá no sinistro cântico de amor, né? Comer ou ser devorado, uma coisa sempre assim, vamos dizer, um radical, né? Não tem um meio termo, né? Tipo, no grande conflito não tem arquibancada, né? Ou você está lutando num exército ou está lutando no outro. Não é um show onde o pessoal fica assistindo os dois lados e torcendo para o time. Você não torce para o time, né? Você está jogando nele, você tá lutando naquele exército, né? E aí essa é a figura que Isaías apresenta, Deus apresenta através de Isaías, né? Aqui a lição ela fala sobre aquilo que a gente comentou, né? Da aliança, das bênçãos e das maldições da aliança, né? Que formam assim a estrutura do relacionamento que o povo tinha com Deus, né? Isso, claro, a maneira como isso é expressado na Bíblia segue todas as convenções culturais daquele tempo, né? Há um tempo atrás aí, arqueólogos, esses estudiosos, eles encontraram várias plaquinhas assim, né, daquelas plaquinhas de barro assim, com aquelas escritas cuneiforme, né, de muitos tratados de reis com seus servos. Quando você lê esses tratados, eles parecem que você parece que está lendo Deuteronômio, sabe? Porque o rei fala, eu, fulano de tal, filho do Deus tal, não sei o que lá, tal, sempre agi de misericórdia e bondade com fulano. Por isso, fulano vai fazer assim, 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 e eu protegerei assim, 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 e ele receberá isso, isso, isso. E no final, eles mandavam guardar esses tratados em baús, em arcas, para que fossem preservados. E de tempos em tempos, eles tinham que abrir essas arcas e relerem esses tratados, esses acordos, para que fossem lembrados, né? Então, a Bíblia vai trazer esse elemento cultural muito forte, porque isso era comum naquela época, né? Essa maneira de se relacionar. Mas a essência do que a gente falou é isso. Existem as bênçãos e as maldições porque existem consequências de escolhas que a gente faz. E é isso que Isaías coloca aqui. Não existe essa neutralidade. Nenhuma decisão que eu tomo vai me colocar num ambiente onde não há nenhuma consequência para aquilo. A gente vive num mundo de causalidade, né? Eu decidi, por exemplo, estar aqui falando com vocês agora. E a gente está aqui, né? Eu não poderia ser neutro a um convite. Você me falou, vamos fazer a lição? Eu falei, vamos, ótimo, né? Agora, ou é sim ou é não. Não tem meio termo. Como que eu posso ficar num talvez para uma proposta que me é feita? E na vida, com pequenas coisas já é assim. E quando você escolhe alguma coisa, as consequências existem. Nós escolhemos estar aqui. E eu espero que essas consequências sejam bênçãos para quem está assistindo a gente aqui agora. Né? Amém. Amém, né? Amém. Amém. Eu espero que seja. Porque é uma consequência de uma escolha nossa. E é isso que Isaías fala, e a Bíblia fala também. Olha, são dois caminhos. Não tem neutralidade. Ou você diz sim ou você diz não. Ou você é ou você não é. Agora, se você entender isso, você pode tomar uma rota que vai te colocar na posição de comer, receber, se alimentar do que é bom, ou então você vai se colocar numa rota que você vai ser servido de almoço. É o que ele fala, sabe? E é o que acontece. Então, assim, muitas pessoas, elas procuram se justificar de decisões erradas na vida, dizendo o seguinte, mas eu não sabia, ninguém me disse isso. Eu fui uma vítima das circunstâncias, não é? Eu fui, quando eu era bebê, eu fui afogado na banheirinha quando meu pai me dava banho, e é por isso que eu tenho medo de água até hoje, é por isso que a minha vida é um inferno, é por isso que eu não me batizo, pastor. Entende? Aí ela já vai naquele extremo, sabe? Foi boa da história. Sabe? É sempre assim. Sabe? Então, assim, a gente justifica tudo, colocando tudo aquilo que é externo a nós como sendo responsável por aquilo que a gente vive agora.
Mas aqui a Bíblia é muito clara, né? Ou você escolhe comer, ou você escolhe ser devorado. E no fundo, é claro, nós sofremos as consequências de ações de outras pessoas. Isso é óbvio. Você não está vivendo sozinho. E muitas vezes você também é vítima de decisões erradas dos outros. Mas aquilo que diz respeito a você, como você vai responder aquilo que te fizeram de mal, como você vai lidar com as injustiças que você sofreu, como você vai lidar com as escolhas que você faz, isso é você. É uma escolha sua. Né? E a Bíblia é muito honesta em relação a isso. Né? Com Eu todo esse gosto, jeitão, assim, desses tratados legais do passado, a essência do que a Bíblia está falando é isso. A decisão você isso. escolhe, a consequência vem por você. Eu, pastor Marcelo, eu gosto de uma frase que eu aprendi há muito tempo e eu a uso frequentemente. Você faz a escolha e a escolha faz você. Mas é isso mesmo. Vai acontecer. É isso mesmo. A escolha vai fazendo a gente, porque você vai caminhando naquele passo que você decidiu. E é no caminhar naquele passo que você vai se formando, não é? Por isso que realmente isso é uma verdade. Você faz a escolha faz você. Né? E aí chegamos aqui na quinta-feira, né? Um sinistro cântico de louvor, né? Bom, se vocês tiverem alguma coisa ainda para dizer dali do comer ou ser devorado e tal, e quiserem ir passando, não quer dizer que pá, vamos pular aqui. Nós podemos fazer essa transição. Pastor, fala aí. Eu gosto muito desse sinistro cântico de amor, porque aqui nós temos um amor não correspondido. Né? Deus investe tudo. Deus está apaixonado demais, né? Se a gente pudesse usar expressões humanas aqui, Deus nem dorme direito de paixão por seu povo. Ele faz qualquer coisa, fez tudo, né? Fez tudo que era possível por aquele povo, né? De tão apaixonado que ele estava por eles, e eles não correspondem. Eles não correspondem em nada o que eles fazem, eles estão correspondendo. E por incrível que pareça, apesar de tudo isso, Deus continua apaixonado e indo atrás, né? A gente, se tem digamos, um moço, uma moça apaixonado demais, que vive correndo atrás do outro, e a gente mesmo percebe, olha, ele não está na tua, não está querendo, é melhor você desistir, né? A gente faz isso. Chega, larga de mão, você está perdendo tempo, está investindo demais, você está sofrendo com isso. E Deus está o tempo todo assim, por nós e por seu povo, né? E chega a dizer, o que eu posso fazer? Alguém diz alguma coisa, o que mais eu poderia fazer? O que é bonito, né? Como você falou, esse amor apaixonado de Deus que é descrito aqui nesse texto, né? A ponto dele falar assim, olha, tudo que era possível fazer eu fiz. Tudo, né? E em vez de receber o fruto, eu só colhi coisa podre. Ele fala, só veio para mim aquilo que era ruim, né? Esse cântico sinistro de amor aqui de Isaías 5, ele é a base para a parábola dos vinhateiros homicidas que Jesus conta depois do Novo Testamento. Porque ele vai na mesma linha, ele vai fazer uma releitura de Isaías para os dias dele, né? E a coisa é mais grave ainda, porque não só o povo é identificado como a vinha, mas Jesus ele vai destacar essa classe, né, dos líderes que se colocaram no lugar de donos do povo, donos da vinha. Se colocaram no lugar de Deus até, né? A ponto de recusarem o verdadeiro legítimo dono da vinha e decidirem matá-lo ainda, quando ele se manifestou. Então aí a gente vê, assim, o ápice da dureza, porque não só Deus fez tudo o que tinha que fazer, quando Deus visita ainda, nesse ato de amor mais maluco de paixão, que é o fato de Deus tornar homem, que é o ápice dessa paixão absurda, né, por assim dizer, para a gente poder entender numa linguagem nossa aqui, e ainda quando ele se manifesta para a vinha dele, tem lá um grupinho que faz parte dessa vinha que se acha no direito de serem os donos da vinha, se colocam no lugar de Deus e querem matar aquele que é o verdadeiro proprietário da vinha, né? Então, assim, é uma história muito triste. É bonito porque a gente vê o amor de Deus, mas é uma história muito triste quando a gente vê aqui a consequência e a maneira como Deus entende o que está acontecendo com o povo dele, né? Agora, bom, o que tem sempre, né, de mais... eu vou explicar de um outro jeito. Bom, vou dizer, vai. O que tem sempre de mais
que me deslumbra mais é esse amor de Deus, essa paciência de Deus, né? Aí que eu estava lendo Abraão, né? Peguei a história de Abraão e fui lendo assim, tal, ali no Gênesis, e de repente, quando o Abraão entra ali na terra de Abimeleque, né, nos filisteus, e aí ele de novo mente de novo, né, aquela meia verdade de novo e tal. Você fala assim, pô, mas a mesma história, o camarada aqui é o pai da fé e tal, você já começa a cobrar. Eu comecei a cobrar do Abraão, né, assim, um comportamentozinho melhor e tal, né. Mas quando o Abimeleque fala com Deus, e o Abimeleque fala assim, mas olha, eu não estou sabendo de nada. Não é, o senhor acha que é justo acontecer uma coisa dessa com a gente? Que eu não estou sabendo de nada. E aí, quando Deus fala, eu fiquei, olha, eu já tinha lido aquela história, mas sabe, eu fiquei muito, muito contrariado, porque Deus diz assim, olha, é o seguinte, vamos reverter, mas você vai pedir aí para o Abraão, porque ele é profeta, vai interceder por você. Aí eu falei, não, aí é demais também, né? Porque o camarada, ele está mentindo, está na segunda vez, ele é reincidente no pecado, mas é muita paciência. Deus não está sendo muito, 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 muito aí, né? Permissivo com Abraão, né? E lógico, né? Se ele não fosse assim, não ia sobrar nada para Não mim, dava né? para ninguém, né? Não dava para Nada ninguém, para né? E ninguém, é o que a né? gente vê aqui nesse texto aqui. A lição, ela traz assim uma leitura aqui dessa parábola que é muito bonita quando no comentário diz assim que quando a gente peca, Deus não afasta a gente dele, né? Uhum. É como num casamento, né? Se você briga com a sua esposa, se você briga com o seu marido, se você tem um desentendimento, alguma desavença, não é por causa de um desentendimento que você vai pedir o divórcio no dia seguinte, né? Você Uhum. pode dar um tempo ali, pode ficar ali uns dias assim meio estranhos, um momento meio esquisito, mas quando existe amor verdadeiro, você procura um caminho de afinar aquilo, né? De você voltar à situação, de você buscar reconciliação, sempre. Não é o fato do meu filho me desobedecer hoje, eu pedi para ele fazer uma tarefa doméstica, ele não faz, eu vou agora deserdar, eu vou botar para fora de casa, não é? Eu vou tirar? Não, não, pelo contrário. Eu posso ter ali um desentendimento, mas sempre o caminho da reconciliação é o objetivo principal, quando existe amor de verdade. E é o que a gente vê aqui. A gente peca, a gente muitas vezes manifesta esse comportamento rebelde, reincidente, né, conscientemente contra aquilo que a gente sabe que é o correto, mas Deus, mesmo assim, ele não vai jogar você fora. É claro que existe um limite para tudo, né? Quando eu faço uma escolha definida na minha vida e realmente eu não quero mais, Deus ele Uhum. respeita a liberdade, porque aquele que ama só pode amar se ele oferece a oportunidade de não ser amado. É impossível eu amar ou ter consciência de que eu realmente sou amado se eu não oferecer para aquele objeto do meu amor a possibilidade de não me amar também. Uhum. Então, você pode me amar ou não me amar. Então, quando a pessoa escolhe o amor, é porque existe amor verdadeiro. Então, chega um momento, se eu não quero realmente, se eu não aceito, se eu quero uma vida sem essa proposta de Deus na minha vida, claro que ele vai permitir que eu siga esse caminho. Mas Uhum. enquanto o relacionamento ainda existe, enquanto existe ainda esse vínculo, ele nunca vai jogar a gente fora. Pelo contrário, é por isso que ele fala: o que mais eu poderia ter feito por vocês, além do que eu já fiz? Não tem mais o que eu posso fazer, né? E é isso que dá garantia para a gente, né? Porque a gente pode estar agora vivendo um momento baixo na vida espiritual, né? A gente pode estar atravessando agora uma fase difícil, a gente pode estar com a nossa fé abalada, a gente está vivendo de um ano de pandemia, com tanta coisa ruim acontecendo à nossa volta, tanta gente aí, por causa de isolamento, por causa de uma série de coisas, desenvolveram inseguranças na vida, falta de fé, medo, às vezes questionando Deus por muita coisa. Então, a gente pode estar vivendo, como diz no ditado popular, uma barriga, né, nesse relacionamento com Deus, mas não é isso que vai afastar a gente dele. Não é isso que vai tirar a mão dele sobre nós. Muito pelo contrário. Amém. E Deus respeita também esses momentos da nossa vida. É isso que eu acho bonito. Ele sabe que nós temos nossos altos e baixos. E ele respeita isso. Ele não tem isso como algo que não deve ser experimentado na nossa vivência de relacionamento com ele. Agora, ele só não quer que isso se torne um estado perpétuo de rebeldia, de frieza, Uhum. de distanciamento, né? Porque até nesses altos e baixos a gente também aprende. A gente também vai se conhecendo melhor.
E a gente vai conhecendo mais o amor de Deus também. Mas quando isso se torna um estado definitivo, aí Deus ele deixa de seguir o caminho que a gente escolher. Não tem como, né? Bom, Demi, você acha que daria para a gente, de repente, você fazer uma consideração assim nas suas palavras de despedida dessa lição aqui, que vocês vão estar comigo na próxima lição também, né? Vai ser muito legal. Mas, assim, de finalização dessa lição que a gente estudou aqui. Pastor Fernando e Pastor Marcelo, voltando agora, ou melhor, indo adiante para Jesus, na hora em que Jesus faz o discurso mais difícil, ele tem lágrimas nos olhos. E ele diz para aquele povo, para aqueles líderes, quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha quer reunir os seus filhinhos, mas vocês não quiseram. Aqui nós temos aquele amor que é rejeitado. E deixa eu colocar agora alguma coisa a mais, né? Para nós e para todos aqueles que estão em contato com a gente. Deus é todo-poderoso. E Ele está disposto a fazer qualquer coisa para salvar você e salvar a mim. Agora, esse Deus todo-poderoso, Ele estabeleceu um limite para Ele, que é muito difícil Ele suportar esse limite. A sua liberdade é minha liberdade de escolha. Então, o coração de Deus se parte. Um dos textos mais difíceis, mais tristes do Novo Testamento é aquele em que diz, veio para os seus e os seus não receberam. Os seus o rejeitaram. Então, que a gente aproveite essa oferta de misericórdia. Esse Deus que nos chama para dialogar com Ele, que nos chama para dar perdão, para nos dar sua graça, que a gente possa aproveitar essa oferta maravilhosa. Senhor, eu aceito. E Ele vai fazer o quê? Ele vai tirar a nossa culpa, nossas mãos manchadas de sangue, de pecado, e vai ficar com uma pura lã. É isso que Deus quer fazer. Ele quer nos... Ele é todo poderoso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, para que nós possamos aceitar essa oferta de misericórdia. Amém. E você, Marcelo? O que me toca aqui nesse capítulo que a gente estudou, e no capítulo 5 também, né? A gente ter essa consciência, primeiro, da verdade. Isso é uma coisa muito importante, né? A gente gosta muito de falar sobre verdade, né? Nós somos a igreja da verdade, né? Igreja verdadeira e verdade. Só que a gente pensa, na verdade, simplesmente só como um conjunto de ideias, de proposições, de doutrinas, de lógicas bíblicas. Mas alguém que ama a verdade também tem que estar disposto a abraçar a verdade da vida, a verdade da realidade do seu ser. E Deus, ele está preocupado mais com essa verdade, com essa consciência dessa verdade, não é? E eu acho muito bonito isso. A Bíblia não esconde, a Bíblia não ameniza, a Bíblia não amacia. Deus, ele é franco, Deus, ele é aberto, Deus, ele quer que você ilumine as suas sombras, que você se veja, que você se entenda, porque ele quer cuidar, ele quer tratar, ele quer curar. Esse é o objetivo. Não existe cura sem essa consciência. E aqui, logo no comecinho do livro do profeta Isaías, a gente vê isso. Primeira coisa, Deus é um Deus de relacionamento. Quando ele fala de aliança, é porque ele quer se relacionar com a gente. Esse relacionamento é construído na honestidade de quem mostra para você quem é e quem também se revela na sua verdade. Porque Deus se revela, ao mesmo tempo ele revela aquilo que nós somos. Só que isso ele faz para poder curar, para poder transformar. Não há cura sem essa conscientização. E essa cura é graça divina. E isso aconteceu no passado e isso acontece com a gente hoje também. Quando eu entendo isso, um processo de transformação começa a ser desencadeado na minha vida. E não apenas eu vou descobrir o amor de Deus para mim, como eu também vou olhar para a vida com esse olhar de misericórdia. Por isso que a Bíblia fala, né? Se você não perdoa, você não foi perdoado. Se você não ama, você não foi amado. Porque quem recebeu isso vai olhar a vida também com tolerância, com compaixão. Não vai esconder os erros, mas vai saber como também tratar isso na vida do outro. E isso é você devolver aquilo que você recebeu. E essa lição mostra a beleza dessa dinâmica de cura que Deus faz. Amém. O amor de Deus sempre que ressalta, né? Quando a gente olha
para a aliança, para aquilo a aliança que Deus fez com o seu povo e aquilo que Ele espera do seu povo. Ele espera um caráter que vai se tornando cada vez mais parecido com Ele. E como Deus é amor, é essa natureza amorosa que Ele espera que se reflita em nós, né? Mas eu quero terminar dando graças a Deus por esse amor tão grande, tão maravilhoso dele que nos envolve e que está sempre ao nosso alcance, né? Sempre, sempre, sempre que nós quisermos, né? Sempre que nós queremos. Bom, eu vou terminar a lição por aqui, agradeço vocês pela participação hoje. Na próxima lição nós vamos estar juntos. Agradeço a sua audiência também, você que está conosco, que compartilha o nosso link. E convido você a convidar outras pessoas. Você gostou da lição de hoje? Então convida outras pessoas, porque nós vamos ter os mesmos convidados na próxima lição. E você já percebeu que é um banquete, né? Eu estou aqui muito feliz de ter meus amigos e agradecido a Deus. Eu vou pedir para... Acho que o Marcelo começou com a oração. Vou pedir para o Derival orar para terminar nosso estudo de hoje. Senhor, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Teu caráter, ele é revelado através desse amor, dessa misericórdia que está muito além da nossa capacidade de entender. E também praticar. O Senhor é muito mais bondoso, paciente, tolerante, nossas falhas do que nós mesmos, uns com os outros. Nós te agradecemos pelo livro de Isaías, pelas histórias desse livro. Nós te agradecemos porque esse livro nos traz, é o Evangelho, na verdade o Evangelho no Velho Testamento, e ele nos traz as boas novas de salvação. Te agradecemos por isso. E dá-nos, Senhor, te rogamos, oportunidade de salvação. Dá-nos, Senhor, a cada dia mais capacidade para te servir, para te amar, para estar ligado ao teu concerto conosco. Dá-nos teu perdão, aceita-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Deus abençoe todo mundo. Até a próxima sexta-feira, quando nós vamos estudar a segunda lição do livro de Isaías. Valeu, tchau. Até mais. Tchau, tchau.